Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office e hoje nós temos aqui como convidada a arquiteta Cláudia Andrade, que vai falar um pouquinho sobre sua trajetória e as novidades que vem no mercado. Cláudia, obrigado pela participação, aceite o convite. Vou pedir para você se apresentar para um público que talvez ainda não conheça, né? Tá bom. E agora, doutora Cláudia, né? Doutora Cláudia. Doutora Cláudia. Apesar de, né, arquiteto doutor não é muito comum. Então, mas eu sou doutora mesmo, quase pós-doutora. Quase pós-doutora. Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Andrade, sou arquiteta por profissão, né, há muitos anos. E acabei indo também para a área acadêmica, porque quando a gente resolveu, né, nós trabalhávamos dentro de instituições financeiras e chegou a um determinado momento da carreira que a gente foi trabalhar com o nosso negócio. E a gente criou, então, um escritório especializado em auxiliar as empresas no seu processo de gestão do espaço físico. Não era, apesar de eu e o Marcos Azevedo sermos ambos arquitetos, nós percebemos, né, como contratantes de escritórios de arquitetura, que existiam bons escritórios de arquitetura, isso daí é século passado, né, e estava, na realidade, também iniciando um boom de reformulação dos espaços corporativos, em função principalmente da NR17, a norma de ergonomia, e também da vinda de um novo conceito de ocupação trazido pelo Citibank, baseado então na estação de trabalho integrado, num layout mais aberto e na padronização mesmo do espaço físico, coisa que a gente não tinha no Brasil até então, né? O planejamento de espaço era ainda muito taylorista, né? No sentido bem estrito da palavra. Então, muito compartimentado, os altos executivos sempre em salas muito generosas, fechadas, né? E o Citigroup, quando veio para o Brasil, trouxe esse conceito do escritório aberto. Mas isso na Avenida Paulista? Ele construiu o prédio da Avenida Paulista, em seguida no Rio. Né? Então, ele trouxe a área de facilities do Citi, ela foi precursora do ponto de vista mesmo de gestão, lá nos Estados Unidos, enfim, e ela era uma referência lá, e trouxe muita gente de lá para fazer a gestão da construção desses dois prédios no Rio e em São Paulo. Então, isso foi uma escola, né, para a gente. Que ano foi isso? 1989. Então, eu digo assim, que eu sou a história viva realmente da modernização do escritório no Brasil. Eu entrei no banco em 1989 e o Citibank na Avenida Paulista tinha acabado, eu entrei no Rio, e o Citibank da Avenida Paulista tinha acabado de ficar pronto. E quando ficou pronto os dois do Citi, né, Rio-São Paulo, a equipe toda de facilities, os altos executivos, né, a liderança, migrou para o Banco Nacional. Sim. E levando toda a expertise do Citicorp nos Estados Unidos.
E tinha, inclusive, o diretor de facility do Citicorp era um grande estudioso acadêmico também, Stephen Binder, tinha livros na área, a gente teve contato com ele, com os livros dele. Então, realmente foi uma grande escola. Tem coisas que se faz até hoje que naquela época a gente já fazia. Impressionante como esse pessoal foi realmente pioneiro, né? E à frente, né? E à frente, sim, sem dúvida nenhuma. E o que aconteceu? A gente, com essa escola, o Banco Nacional, que é onde eu trabalhava, cheguei a ser gerente de projeto Brasil do banco, e nós fizemos toda a reformulação do banco, foi muito interessante porque o Banco Nacional também foi o primeiro banco a investir pesado em automação, então era um banco realmente que também tinha essa cultura, né, da inovação já naquela época, e a gente começou a aprender sobre como fazer space planning, né? Como atuar nessa área, gerenciar portfólios, sabe? Fazer avaliações e diagnósticos de ocupação, definir o portfólio de acordo com o perfil das áreas de negócio, né, onde que elas deveriam estar ocupadas, e gerenciando espaço no banco, a gente percebeu que tinha realmente, o Marcos era diretor de controle financeiro de premises, tanto no Citi como no Banco Nacional. Então, também a gente viu a importância da gente entender essa numerologia relacionada a prédio. Então, a minha história começou assim, e a gente criou a Saturno, planejamento, arquitetura e consultoria. Então, o planejamento vinha antes com um objetivo mesmo, que era a gente ofertar para o mercado essa área que hoje é chamada de Workplace Strategies, né? E que não existia. Tinham muitos escritórios de arquitetura bons no mercado, né, atuando nessa área, mas a gente estava também num momento econômico extremamente volátil, né? Era inflação altíssima, chegava a 2.000% ao ano. Então, imagina isso dentro de uma instituição financeira. Era bom o planejamento, mas planejamento de longo prazo não demorava 6 meses, então era realmente muito difícil. No Banco Nacional, também na Avenida Paulista, que vocês implantaram? Eu vim para São Paulo né? para fazer o retrofit que foi a primeira instituição financeira a ir para Paulista. Foi o Banco Nacional em 1967. Isso. Ele foi ali, logo depois do Conjunto Nacional, veio o Banco Nacional ali, e o banco era mineiro, né, de origem. Depois ele migrou a sede para o Rio de Janeiro, e quando eu vim para cá, ele estava migrando a sede do Rio para São Paulo, e encontrando o pessoal da área de facilities, encontrando muita dificuldade de mudar conceito, porque era um grupo muito fechado de executivos que, imagina, eram verdadeiros latifúndios que eles tinham. Faziam o que queriam, né? Faziam o que queriam. O banco não conseguia, até que eles destinaram um profissional para cuidar de projetos especiais do banco, porque o banco estava se reestruturando, e me fizeram o convite se eu queria vir para São Paulo, e eu topei, né? Adorava São Paulo, enfim. Já gostava de São Paulo, e aí eu falei, opa, lógico, porque eu era a prestadora de serviço no Rio, no Banco Nacional. Pela Saturno? Não existia Saturno. Depois antes da Saturno. A Saturno aconteceu em 1994. Quando eu saí do banco, aí a gente... o Marcos já tinha aberto a Saturno, mas aí alavancou mesmo com a minha saída.
E a gente começou a fazer muita avaliação, né? Era Banco Nacional, era Credicar, várias instituições financeiras. Até porque naquela época a Avenida Paulista era o centro financeiro, né, de São Paulo, né? Sim, com certeza. Tinha a Sudameris, que a gente fazia. O Safra veio depois para Paulista, quando ele construiu aquela torre maior. A gente já estava lá, já tinha feito o retrofit dali do prédio. Tinha Banespa, né? Tinha Bamerindos, né? Tinha o Banco Real. Então, era assim. Não lembro se o Econômico era lá também, mas... Banco Econômico. O Econômico era lá no centro também de São Paulo. Tinha o Sumitomo, né? Que a gente fez também. Então, a gente começou a trabalhar muito com instituição financeira, mas sempre com o viés do planejamento. A gente, na realidade, não ia fazer projeto. A ideia é a gente faz o planejamento, depois a empresa contrata o escritório de arquitetura que quiser. Só que quem trabalha com avaliação de desempenho acaba conhecendo muito a empresa, né? E aí, quando chegava no final, todo o diagnóstico lá, que os executivos tomavam a decisão qual o melhor caminho a seguir, eles falavam, mas agora você não vai fazer o projeto? A gente vai ter que contratar, agora você conhece tudo da gente, como que não vai? Assim, a gente começou a trabalhar também com o projeto. A execução. Mas a gente sempre foi muito do planejamento, sabe? A gente, essa visão realmente de planejamento, né? De encaixes, e a gente sempre foi muito estudioso, né? Tanto que a gente fez questão de ir para o City, Nova York, conhecer o Stephen Binder, ler, enfim, a gente sempre tinha essa curiosidade, né, de saber, numa época que o mundo, né, o Brasil digital, era muito fechado, né? Então a gente não tinha muita informação de fora. Então, menino... Como fazer com tempo? Não, aí é que está. Planejamento não é uma coisa que você faz para o dia da noite. Planejamento é uma coisa que você vai desenvolvendo, que tem todo uma primeira etapa que é de você conhecer, né? Para depois você poder estabelecer um diagnóstico de o que realmente é e enxergar as oportunidades para acolher lá na frente. E Saturno, ele é na mitologia, tanto greco quanto romana, ele o Cronos é o deus da agricultura, né? É aquele que planeja para colher mais adiante. Então a gente falava, a gente gasta tempo planejando para a gente ganhar tempo lá na frente no projeto, porque aí a gente tem, é substancioso já, né, o que a gente tem na mão para desenvolver o projeto. Então tinha isso, foi estudado, Saturno, a questão da mitologia, né? Na mitologia, um dia eu te dou, a gente tinha um pin, né? Era pin, né? Com a Saturno, foi desenhado por um designer gráfico, Luiz alguma coisa, um cara muito legal, até meu conterrâneo, eu sou amazonense, manauara, para quem não conhece aí a minha origem. E então a gente fez essa pesquisa toda, né? E aí vinha o PIN e a história do Saturno, o que era, né? E é o planeta, do ponto de vista estético, mais bonito, que tem tudo a ver com arquitetura, né? A questão da beleza, do belo. E, então é isso, plantar para colher, né? Mais adiante, tinha toda essa história. E a gente foi também muito à frente do nosso tempo nisso, né? Primeiro, viver de planejamento, porque o nosso carro-chefe, a gente não fazia projeto sem passar pelo planejamento. Então, os nossos clientes eram clientes oriundos do planejamento.
com a gente. E quem era o teu interlocutor dentro do banco? Eram os facilities? Era... RHs? Não, era facilities. Facilities, puramente RH falando. era muito apartado, né? Era facilities e o pessoal da área financeira também, né? Um deus. Então, era bem voltado, né? Custo, e o planejamento era... E outra coisa que a gente fazia naquela época era a gestão da ocupação. A gente tinha um sistema chamado Data Área, Nossa, que a gente desenvolveu, que as empresas nos mandavam as mudanças de layout que tinham ocorrido ao longo daquele mês, e a gente processava todas as mudanças que ocorriam, isso tudo com relatório, não era gráfico na planta, não. A gente só quantificava em planta, mas a diretoria de marketing ocupava 300 metros quadrados na Avenida Paulista, 2106, andar tal. Lá tinha não sei quantas estações de trabalho, tinha não sei quantas... E isso tudo seguia isso. A gente fazia e todo mês mandava o relatório para as empresas. Quanto aquilo custa. Exatamente, para fazer price transfer, para ir para o patrimônio, para a questão de... portfólio, né? Gestão de portfólio, enfim. Então, a gente já fazia isso lá naquela época. 89 no Citibank, depois foi o Banco 89, Nacional. Banco Nacional. O Marcos foi do Citibank, eu não fui, eu fui direto para o Banco Nacional. E aí a gente começou a fazer muito, né? Essa parte de planejamento, essa parte de avaliação, de envolver o usuário, né? De trabalhar com design participativo, planejamento participativo. E a gente sabia que a gente não estava inventando a roda, né? Que isso já acontecia, o próprio Citibank mostrava isso. E aí eu fui para a academia, atrás disso. Puxa, como é que eu posso me especializar? Eu até falo que se tivesse MBAs da vida, provavelmente eu não teria feito nem mestrado nem doutorado. Mas naquela época não tinha. Então eu fui para o mestrado, eu fiz mestrado, fiz 5 anos de mestrado, que naquela época o mestrado era 5 anos. Onde você foi? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, na USP. Na USP. As 2 vezes. Na USP, então, eu fiz o mestrado e, terminando o mestrado, a minha orientadora, a professora Sheila Ornstein, que é dessa área de avaliação pós-ocupação. Avaliação pós-ocupação é uma disciplina que ela é oriunda da psicologia ambiental, né? Porque é uma disciplina de avaliação de desempenho do ambiente, tá. Que envolve o usuário no seu processo de conhecimento para identificação dos problemas. Então, isso vem aí década de 70, vem Robert Summer, que era o sociólogo, vem o Edward Hall, né, que cria o conceito de prosêmica. Ela nasce daí, né? A psicologia ambiental é uma disciplina multitransdisciplinar. Então, a partir aí, final da década de 60, que surgem os arquitetos junto com os sociólogos, né? Trabalhando nessa avaliação de como que o ambiente, impacta na vida das pessoas. Mas né? o RH naquela época não estava nem preocupado com isso, né? Porque o RH... O RH era operacional, né? Totalmente operacional. Era definição de carreira na folha organização de e controle de... administrar os poucos benefícios. Depois entrou admissão e benefícios. demissão. Era isso que fazia. E eu acho que mesmo hoje, depois de pós-pandemia, eu acho que tem muitos RHs que não são estratégicos. Aí depende muito também da empresa, né? Depende muito da empresa. É a mesma coisa do facilities, né? Muito facility ainda operacional, né?
E, na realidade, hoje em dia, o facility é entendido como uma função estratégica dentro da organização, né? Se o maior capital são as pessoas, se o maior capital é as pessoas, quem cuida de espaço, que é o que dá o suporte para as pessoas, né? Tem que entender de pessoas. Tem que entender de pessoas e tem que ter essa visão estratégica, né? Mas talvez agora você tenha percebido, sobretudo depois da pandemia, mesmo que o RH não seja tão valorizado, mas assim, uma demanda maior sobre a área de recursos humanos para cuidar mais das pessoas no ambiente de trabalho, assim, impactando até como é que esse ambiente ele é desenhado, ele é planejado. Você tem visto mais isso? Quer dizer, o RH sendo mais demandado, está conversando mais com vocês? Sim, sim. Isso, na realidade, já estava acontecendo antes da pandemia, né? Eu digo que aqui no Brasil, a partir de 2010, quando começa a se entender dentro das organizações que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, a questão da mobilidade, a questão também da miniaturização dos equipamentos, né? Porque a tecnologia que permitia a mobilidade, ela já existia desde o século passado, né? Em 1990 e tal, já existia a tecnologia de telecommute. Então, a princípio, o que impedia muito, né? Lógico, tinha toda a parte aqui no Brasil de telecomunicação, né? Toda essa dificuldade, mas o PC, o teu computador te destinava a uma mesa fixa, porque você não conseguia trabalhar de outro lugar. Que é o personal computer, né? Então, exatamente. A partir do momento que começa a diminuir os devices, né, os equipamentos, o trabalho de base intelectual, que é o que eu falo, desde da terceirização, aí passando pela reengenharia, né, passando por essa revolução tecnológica, porque terceirização e reengenharia é estratégico, né? Sim. E junto com a revolução tecnológica, ela... porque reengenharia é década de 90, né? Década de 90, Eu acho que também foi na 2010, aí nessa década, que teve o cloud computing também, né? Que ajudou bastante. Não, aí as redes, né? Você joga tudo na nuvem, aí você não precisa de nada físico para acessar. Mais para frente. Mais para frente, isso. Aqui no Brasil, mais para frente. Aqui no Brasil é mais lá para 2010, por aí que isso acontece. Justamente nesse horário. De fato, século XXI aí, né, final da primeira década, o RH já começou a perceber que ou ele investia nas pessoas, né, ou ele ia perder as pessoas que tinha passado a ser realmente o capital mais importante, o que gerava realmente diferencial competitivo. Então, o foco começou a mudar daquela parte operacional para uma parte mais, pelo menos, tática. Né? Naquele momento. E aí, à medida que o Brasil também, né, 2002, que mudou a política, né, teve o real, que estabilizou a economia, que foi, né, também início do século, depois estabilização do, né, crescimento econômico. Então, assim, tudo isso vai trazendo, né, o mercado, o contexto para uma mudança radical de forma de existir, de viver. Em tese, as empresas perceberam que todas tinham acesso à mesma tecnologia e a tecnologia vinha se barateando também, né? Então, o que faria diferença numa empresa? As pessoas. São pessoas, entendi. Até porque, assim, se a gente relembrar lá atrás, né, você viveu um momento onde você tinha inflação, 80% ao mês. Cheguei a aplicar no overnight, né? A 140%, 130%.
Né? Você olhava... A você gente comprava uma coisa de manhã, comprava uma tarde coisa era de outro preço, no mercado era... O jovem hoje não sabe nem o que é isso, não tem a menor ideia do que passa por isso, né? E a mudança também, né, Cláudio? Acho que em relação, como você diz assim, o Citibank estava à frente de uma coisa, o Nacional vem captando com isso, né? Mas os escritórios também começaram a sofrer essas mudanças, né? Do que era... Os escritórios, você fala em geral, mercado, né? Corporativo. Em geral, corporativo sim, como isso todo, né? Isso tudo. Não vou nem falar de varejo, de nada, mas assim, né, em hotelaria, nada. Sim, na realidade, o apagar das luzes do século XX, ele foi de uma importância enorme para toda essa transformação que a gente está passando hoje. Né? Sim. A gente teve aí, a gente pode dizer que a globalização, ela, lá a década de 80, ela se consolidou e mais do que isso, porque ela se consolidou na indústria, terceirização industrial. Sim. Né? Você está terceirizando modo de produção, tá? E aí, no final do século XX, né, com a rede, né, com os cabos atravessando o oceano, tudo, começou-se a terceirização dos serviços, que já não era mais tangível, era processo intelectual, né? Ainda, ok, muito operacional, mas que já envolvia um modus operandi de empresa totalmente diferente do que tinha sido no século passado. Então, a gente vê que esse final de século é um final realmente que gesta, né, todo esse processo de transformação que a gente vem acompanhando, né? Até hoje a gente está passando. Todo dia a gente fala de todo dia, inteligência artificial entrando para ajudar processos de planejamento. E como é que você enxerga o próximo passo da arquitetura corporativa, vamos dizer, nesse momento? Como professora, né? Como é que você enxerga? Então, para te falar a verdade, eu não tenho... Eu já tive até umas bolinhas de cristais, de vez em quando eu acionava e elas me diziam um caminho aí seguro, né? Mas hoje eu entendo que vai existir, continua existindo, né? As empresas continuam existindo. Eu entendo que a parte operacional da arquitetura vai mudar muito, né? E eu entendo que os arquitetos eles têm que começar a ter um aprendizado, né, mais voltado para a gestão do que para o processo de projeto em si. Né? Para a gestão mesmo. Para a gestão. Operacional. A gestão, eu acho que não é nem a operacional, porque o operacional é máquina. É máquina. Né? Então, a gente vai deixar de ser makers para ser thinkers, no sentido de que quem vai fornecer as informações para uma IA, né, vai ser o profissional de arquitetura, que vai estabelecer o briefing. Nós seremos gestores de briefing, né? Nós iremos dizer para... Hoje a gente tem o CAD lá e a gente está, apesar de muita gente ter achado que o CAD fazia projeto, o CAD desenhava, né? O projeto sempre foi o arquiteto. Sim. Então, hoje é a mesma situação. Quem vai desenhar as soluções será a IA baseado num briefing com uma inteligência maior, obviamente. De processamento, né? Uma inteligência de processamento, né, espetacular, mas quem vai estabelecer briefing é a gente. E o briefing, um briefing que eu acho que é o grande diferencial do arquiteto,
que é o arquiteto, ele, na realidade, eu costumo dizer, indo um pouco aí para a psicologia ambiental, né? Eu costumo dizer que o arquiteto é aquele que sonha ou vislumbra o espaço de outrem antes dele vivenciar o espaço. Então, isso é de um papel extremamente importante. Quando um cliente me diz o que ele quer, eu tenho que projetar, isso eu falo inclusive para os meus alunos, que na realidade o processo de projeto ele é o nosso meio de comunicação com o mundo, com os diversos players, né, que estão envolvidos no projeto. Então eu falo, o processo metodológico de projeto, eu entendo que o projeto é a última parte de um processo metodológico que nasce lá quando a gente começa a entender quem o cliente é, o que ele quer, enfim. Então, a primeira coisa que a gente vai coletar dados, a gente vai consolidar esses dados em informações, depois essas informações vão virar conhecimento, e aí o conhecimento vem a inovação, que é o projeto em si. Por isso que eu digo, essa etapa de planejamento ela é super importante, porque quando a gente vai projetar, a gente tem todas as informações, todo o conhecimento na mão, aí vem o insight criativo ali, realmente para conceber o... Quando você fala insight criativo, é o escritório de arquitetura, o profissional de arquitetura. Sim, que vai te o arquiteto. Ouvir, do qual você vai dirigir. É o arquiteto. Então, nesse momento, o arquiteto, na realidade, ele tem que ter as informações o planejamento. As informações firmes, tudo para coisa. Só um minutinho. Que eu perdi aqui o raciocínio, mas retomei aqui antes que eu perca novamente, que agora eu estou assim. Aí, o que acontece? Eu falo que quando você vai fazer o projeto, se a gente entende o projeto como um meio de comunicação nossa, quando eu estou fazendo o estudo preliminar, o primeiro lançamento, né, do desenho baseado naquilo que o cliente me falou, como que eu tenho que desenhar aquilo? Como que eu tenho que criar aquilo? Eu tenho que pensar com a cabeça do cliente, concorda? Então, nessa etapa de estudo, o meu foco é o cliente. Claro. Então, eu tenho... que é aí que eu falo que é a grande missão da arquitetura, é vislumbrar aquilo que o cliente vai viver antes que ele viva realmente. O projeto nasce certo se for assim. Então, eu estou pensando com a cabeça dele. Eu vou para um anteprojeto, qual é o meu foco? Qualquer traço que eu dê ali... eu tenho que pensar quem está na outra ponta que vai usar esse anteprojeto para fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Então, um anteprojeto serve para o projetista de elétrica, para o projetista de ar-condicionado, para o cara de luminotécnica, para o consultor de acústica, enfim. Eu tenho que pensar o que o projetista de acústica precisa para ele desenvolver a parte dele. O que o cara de luminotécnica precisa para desenvolver a parte dele. Então, assim, eu acho que a nossa formação de arquiteta, isso infelizmente até hoje, ela é muito burocratizada. Entendeu? Então, ela não ensina o arquiteto a ver. Eu nunca me esqueço disso. Na primeira semana, quando eu passei na arquitetura, eu tive um professor de geometria descritiva que ele não desenhava na lousa nem nada, ele fazia assim no espaço. E ele dizia assim, você está vendo? Vocês estão vendo? Vocês têm que ver. Eu nunca me esqueço, eu tive uma enxaqueca. Eu cheguei em casa e falei, eu não volto, doida, porque eu não conseguia ver. Mas esse cara... era o cara. É isso mesmo, a gente precisa ver, a gente precisa entender, né? E aí, se a gente entende, eu falo, o projeto fica muito melhor,
Fica muito mais assertivo, muito mais. Eu sempre falo gente, eu falo pra caramba também, tá? Não, naquela hora eu fiz um deslumbrado de quem estava concordando, não era nenhuma pergunta, mas aí me veio uma coisa assim aqui na cabeça, que eu ouço muito que o profissional tem que ser um polímata, né? Então, assim, ter uma gama de conhecimentos, né? Você acha que o arquiteto também, nesse início, ele também tem que ser um polímata também, assim, de sacar várias coisas que a arquitetura pode não estar respondendo no momento? Eu sobretudo entendo que a formação do arquiteto tem que ser por aí. Pré-requisito, curiosidade. O arquiteto tem que ser curioso. O arquiteto tem que gostar de saber o porquê das coisas, por que estão acontecendo, fuçar. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, não tem dúvida, né? A arquitetura, ela é o início, né, da cadeia da construção. Imagina, eu estou fazendo o meu projeto, estou desenhando uma marquise. Eu preciso saber como é que essa marquise vai ficar em pé? Não, eu vou chamar o calculista de estrutura para fazer isso. Mas eu tenho que saber discutir com o calculista de estrutura. Então, eu tenho que ter um conhecimento básico para, se o cara disser, não, mas não dá, não, eu vou ter que colocar um pilar ali, eu, de repente, falar para ele assim, mas se eu colocar uma viga invertida? Então, esse conhecimento básico eu tenho que ter. Tem que ter. Entendeu? Vou fazer chamar o projetista de luminotécnica. Ele vai me dizer que tem que ser tudo de 500 a 1000 lux. Eu vou dizer, não, mas vem cá. Mas será que eu não posso, aqui na circulação, colocar uma iluminação mais baixa ou em tal lugar? Enfim, eu tenho que ter esse conhecimento básico, né? Eu tenho um curso que se chama, faz tempo que eu não dou até, que se chama Projeto Integrado de Escritórios. E era exatamente isso, era habilitar o arquiteto a conversar com esses diversos players sobre aquilo que ele estava projetando, para poder realmente garantir os projeto princípios rico, né? Porque eu te falo uma coisa, a gente é muito enganado pelos players. É mesmo? Eu digo assim, enganado. Se o cara na outra ponta está com um prazo super curto, ele vai querer fazer aquilo que é mais fácil para ele. E se o cara percebe que você não tem conhecimento, está feito, entendeu? Tá, eu sei. Então, você está falando de iluminação, isso me lembra um projeto que você executou da Philips, né? Sim, em 2010, foi realmente um projeto muito icônico, inovador, né? Muito inovador, né? Toda aquela entrada. Sim, ali na realidade a Philips era uma empresa, né, fragmentada em 3, que eram os segmentos de negócio. Sim. Que era a parte de saúde, a parte de iluminação e a parte de eletrodomésticos. Domésticos, né? sim. E então, essa parte de saúde, inclusive, eles estavam querendo dar um up, né? Eles ficavam em Alphaville, outro ficava não sei aonde, enfim, e eles eram realmente empresas bem fechadas, cada uma delas, né, no seu segmento. Então, ali a ideia foi fazer o tubo da ressonância. Eu, inclusive, queria colocar aquele barulhinho, né? Nem que fosse de fundo, assim, tac, 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 ta, 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 ta. Mas aí eu acho que foi demais, né? Não, mas o conceito como um todo do projeto ali, acho que foi muito inovador. Do LED, né? Do então, LED, a gente estações, postos de trabalho já. Compartilhada. E no meio do processo, a Philips comprou, como é o nome da empresa de automação
de iluminação, que é uma australiana, é com D, esqueci o nome, depois eu me lembro. E comprou, e o pessoal que estava fazendo já a obra, sempre engenharia, foi para lá, porque no meio do processo a gente resolveu tiveram que encaixar. Então tinha uma série de espaços. Não era Betitino, não, né? Betitino, não. Era de... É que eu fiquei com Daikin é ar-condicionado, falei de ar-condicionado. Mas Dália, sistema Dália. Dália. Dália ou Dália, não sei, acho que é Dália mesmo, de automação de iluminação. Então, a gente tinha umas luminárias novas, super novas, que já trabalhavam com OLED, e que elas eram setadas, né, planejadas para... eram programadas para, ao longo do dia, criar variância de luminosidade de acordo com a natureza. Eu participei de um projeto auxiliando, né, no projeto que você executou, Casa Cor, no Jockey, que a parede lá do fundo, que tinha um painel de uma foto do Jockey, que ela dava essa sensação... sim, do decorrer do dia, de ir mudando a luminosidade. Exatamente, ali a gente usava exatamente isso. A gente ganhou como projeto mais inovador. Uma coisa que era uma sala de reunião, era uma sala de reunião, que a gente tinha as telas, que a gente... Tinha umas coisas com umas paredes na lateral, com umas réguas de cores, de acústica, enfim, era um... aquilo foi bem legal também, porque a gente fez aquela mesa com o pessoal da indústria moveleira, que não tinha no Brasil, né? Isso então, tem uns 20 anos, era né? Tem uns 15, 20 anos. Uns 20 anos. Mais de 20. Mais de 20. Isso tem mais de 20 anos, que o Jockey, que a Casa Cor fez uma exposição com os arquitetos lá, né? Não é mais de 20 anos, não. Não tem, deve ter uns... Deve ter entre 15 e 20, porque... Eu não me lembro... Em 2004, eu fui curadora da Casa Cor, do Casa Office. Casa Office. Que eu fiz os 10 mandamentos do Escritório do Futuro. Eu adorava, né? Inventar essas coisas. E era bom porque a Lívia, né, da Casa Pedreira. Lívia Pedreira, nessa época ela estava também na Casa Cor e ela comprou a ideia, foi muito bacana. A gente fez um folheto, embaixo tinha uns painéis que a gente tinha feito para uma feira da Flex Office, que tinha do Ricardo Aronovitch. Então, a gente colocou lá, eles fizeram um filme. A gente aprontou muita coisa assim, no mercado, a gente agitou muito o mercado. Foi muito... que a gente vai conversando, vai lembrando das coisas, né? Não tem... Muito, muito interessante. E falando aqui voltando ali do projeto, que eu conto também para os meus alunos, a gente foi fazer a central de atendimento telefônico do Banco Real. Tá. Não, já era o ABN, Amro Bank, ali na Barra Funda. E era uma central de atendimento telefônico enorme, mais de 2.000 posições, e tinha aquela área toda que era a área administrativa. Era telemarketing, mas... Isso. E tinha a área toda do back-end, né, da central, que a área administrativa, a área de monitoramento, a área de regeneração, enfim. Então, era um lado todo, era um galpão que tinha sido desativado, então um lado todo era a parte de office mesmo, né, do back-end, e tinha as divisórias, tudo com divisória, então as áreas ficavam compartimentadas por divisória. E, né, você vai lá no CAD, o arquiteto está lá desenhando no CAD, e o CAD te dá 184,7, 84,7, né? E se a gente deixar, vai até o infinito.
3,45,5, então foi. E a gente, em cima, era um forro modular. Lógico, no projeto, a gente, né, era conhecimento básico que a gente tinha que coordenar, né, todos os elementos. Então, a divisória tinha que estar coordenada com ou um pilar, ou a estrutura da fachada, né, do caixilho, tinha que estar coordenada com o forro modular e assim por diante, para não bater em divisória, para garantir um conforto acústico melhor, enfim. E aí eu chego lá para ver a obra, aí eu começo a olhar, e era inclusive um fornecedor que a gente conhecia muito, o pessoal que fazia, né, a montagem, tudo. Aí eu começo a olhar, a primeira, está aqui o perfil do forro e a divisória está tipo assim, terminando aqui e o perfil. Aí eu vou mais à frente, e aí já tinha o perfil e aí tinha mais um pouco. E assim ia. Foi crescendo. Foi crescendo aquela coisa. E eu falei, caramba, o que é que eu faço com isso? Falei, seu fulano, mas como que o senhor faz um negócio desse? O senhor sabe que tem que coordenar, tem que ser sempre no eixo do perfil. A Cláudia, dona Cláudia. Dona Cláudia, mas o seu projeto estava lá, 1,84,7. Eu fui no chão e coloquei lá 1,84,7. Venha ver aqui, pá. O outro, 3, pá. E assim ele foi me mostrando e realmente estava certo. E eu falei, não, nós vamos desmontar e remontar tudo. Falei com o cliente, né, expliquei a situação, ele não gostou, mas concordou em fazer isso. E ali foi um aprendizado para mim. Essa rigidez, quando a gente fala que o forro modular é de 62,5, é de eixo que não é 62,5, né? Então, tinha lá o forro de 62,5 por 62,5 que vinha, né? E a cota lá não batia com o que era. Então, o erro foi só aumentando. Então, eu falo para os meus alunos, falo, gente, outra coisa, o montador ele olhou para baixo, ele não olhou para cima. Porque a nossa informação estava em cota, ele foi, né? No chão. Com todo aquele preciosismo dele, ele foi, mas ele não olhou para cima, ele não se preocupou, realmente preocupou. Então, se eu tivesse colocado, em vez de uma cota, eu tivesse colocado 5 módulos do forro de 62,5, tantos módulos do forro de 62, vocês acham que tinha errado? Não tinha. Então, essa é realmente a efetividade do projeto. Isso realmente é comunicar, né? E não colocar uma cota que a gente sabe que lá na prática não vai conseguir fazer nunca e que tem muita chance de dar errado, ainda por cima. E hoje você está com os cursos, né? Estou com os cursos. Estou meio desanimada com os cursos, para te falar a verdade. Cândido? É muito difícil. Eu vejo, ainda hoje, que a arquitetura não é uma carreira em que as pessoas buscam conhecimento efetivo, sabe? Elas querem cortar caminho, alguma coisa? Não. Eu acho que é essa visão burocratizada, sabe? Eu acho que essa visão do projeto, ela é uma visão, acaba sendo uma visão do profissional, né? Então, é difícil vender curso. Primeiro, assim, eu poderia, tá? Eu poderia fazer cursos assíncronos, né? Pela internet, colocar numa plataforma lá,
diversos cursos, gravava todos e colocava lá. Mas não é esse meu objetivo. Eu quero, o objetivo, quando a gente montou a CMA, era realmente transbordar para o mercado todo esse conhecimento que a gente tem, né? Que eu falo, que é ali, ó, junto com a história do escritório no Brasil, nós estamos ali, né? Como personagens. Contando a história, né? Com conhecimento. Contando a história e isso, aproveitando todo esse conhecimento adquirido, né, ao longo dos anos, que não foi um conhecimento só de prática de mercado, né, mas também muito conhecimento acadêmico, né, teórico, conceitual, e que hoje, em determinados segmentos, tem uma força muito grande, né? A educação continuada, ela realmente, no mundo como que a gente vive hoje, ela é muito necessária. Vocês me perguntaram, né, o que vai ser o escritório no futuro. Se vocês tivessem feito essa pergunta na semana passada, talvez eu tivesse um dado, porque realmente está mudando, né? O mundo está mudando. E a arquitetura, rápido, né? Ela é uma carreira que ela na sua essência, eu entendo, ela está muito ligada com o contexto onde ela está inserida, sabe? A arquitetura não é uma disciplina que você aprende e pode ficar um tempo sem se atualizar. Realmente, até sim, né? Se a gente pensar lá, antes os ciclos de mudança no início do século XX eram 50 anos, 40 anos, né? E à medida que a evolução tecnológica, né, foi se tornando mais rápida e mais efetiva, os ciclos também de conhecimento vão acelerando, né? Acelerando. E aí é uma pena, porque a gente não consegue ver valor, sabe? Então, assim, várias pessoas me falaram, mas por que você não faz um curso, cobra barato para ter 50 pessoas na sala? Eu falo, mas não é esse o objetivo, sabe? O objetivo, a CMA, né, que é Cláudia Marques Andrade Azevedo, na realidade, olha só essas coincidências, na realidade, CMA é a Cláudia Miranda Araújo de Andrade, que sou eu, mas também é Cláudia Marques Andrade Azevedo. Então, essas coisas do destino, né? E a ideia, o CMA também, ele pode ser chamado de CMA, né? Assim, é muito parecido com CMA conhecimento, CMA inovação, CMA discussão, CMA aprendizado, sabe? É esse o objetivo. Tanto que os meus cursos são cursos assim que... O curso de Change Management é um curso que eu coloco aí 10 pessoas no curso. Porque tem que ter a troca, né? A gente discute muito, eu mostro muito cases, eu mostro muitas coisas que dão certo, mas muita coisa que não dá certo, sabe? Acabo mostrando muitas metodologias de outras áreas que a gente pode lançar mão de acordo com o perfil do cliente que a gente tem. Então, não é um curso para eu cobrar R$200 e colocar 50 pessoas na sala, entendeu? Cláudio, o que a gente tem percebido, né, onde a gente circula em feiras, etc., feiras de arquitetura, a gente observa que muita gente jovem, arquitetos jovens, querem aprender sobre arquitetura comercial, varejo e corporativa. Estão buscando isso de uma certa maneira. E por que não aderiu à tua proposta, então, vamos dizer? Eu acho que é a questão do custo mesmo, sabe? Mas o custo, na realidade, ele está muito atrelado
a minha entrega. Claro, hora de trabalho, né? Não, e todo o conhecimento, né? Toda a bagagem que tem. Eu até penso, sabe, esse curso, Projeto Integrado de Escritório, que é um curso super bacana, o projetar para o modelo híbrido de trabalho, que na realidade eu falo, eu não vou ensinar arquiteto a projetar, mas eu vou ensinar arquiteto a pensar para projetar melhor, né? Toda a parte anterior, aquela parte da metodologia, que não é muito abordada no nosso dia a dia de prática profissional. No passado a gente falou em uma cartilha de arquitetura corporativa com você, né? Que eu fiz para o meu mestrado. Né? Eu tenho, na realidade, muita coisa, sabe? Mas eu sinto, então eu tenho ficado muito desanimada com isso, para te falar a verdade, sabe? Eu estou pensando cada vez mais em me aposentar mesmo. Não, Cláudia. Sair dessa área. Não vamos deixar. Não, tem, eu acho que. Porque eu quero fazer, tem muitas coisas que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com voluntariado, que é um projeto meu já há bastante tempo. E cada vez mais eu estou eu já estou fazendo um trabalho lá no Amazonas, em Manaus, agora mesmo vou para lá. Fui agora em agosto, né? Minha terra, essa questão do meio ambiente assim, tem me assustado muito, sabe? O que eu vi, eu fui em agosto para Manaus, depois olha, Manaus em agosto é uma cidade, assim, junho, julho, agosto, que é considerado o verão amazônico, né? É uma cidade muito quente e muito úmida. E chove. Eu fiquei 2 semanas em Manaus, não choveu uma tarde assim, choveu, muito quente, mas muito seco. Umidade relativa do ar em Manaus com 50%. Com toda a floresta, com todo o rio. Isso é fim dos tempos, gente. Não, lembro que eu ouvia assim que lá você marcava os encontros antes ou depois da chuva, né? Eu fiquei uma semana em Belém, não choveu uma vez. Nossa. Sabe? Outra coisa, eu vi a questão da fumaça, é seríssimo, gente. Vocês conheciam o fog londrino? Sim. É isso. Só que com cheiro. Volta e meia eu dizia, nossa, está cheirando a queimado, achando que era do prédio, da casa. Porque não, principalmente à noite. É impressionante, eles tocam fogo à noite, o negócio é à noite. Nossa Senhora. Então, acordava de madrugada, nossa, gente, está cheirando a queimado. Ai, meu irmão, Cláudia, é fogo, é fumaça. Meu Deus. Gente, foi no... Manaus é uma cidade que cresceu muito e cresceu bem, sabe? Tem várias coisas turísticas, tem cultura, sabe? Várias coisas acontecendo na área de cultura. E, assim, cafés, restaurantes, sabe? E explorando mesmo essa questão da terra, então flutuantes, é bem legal. E eu fui num mirante que acabou de abrir, o Lúcio Almeida, que é realmente na beira do rio, e você não conseguia ver aquela ponte da Ponta Negra, por causa da fumaça. Horrível. E agora, sem chuva, então, aquilo fica... Horrível, horrível. Então, ali eu falei, cara, não, eu tenho que fazer alguma coisa, me engajar, né, em algum processo, porque é complicado o que a gente está vendo acontecer. Alter do Chão é um paraíso, gente, é um negócio maravilhoso. Mas você pega o pôr do sol, está lá o sol com aquela cara de
fumaça de final dos tempos. Puta, um paraíso amazônico e a gente fazendo isso, né? É a gente fazendo isso. Claudinha, a gente está chegando ao fim. E eu só falei... Nós ouvimos e aprendemos. Nós tivemos uma aula aqui. Eu vou atrapalhar para quê? Não, quando o professor fala, a gente escuta e tenta entender o desenho no ar. Mas, Cláudia, como eu gosto muito de terminar o programa, né, perguntando, geralmente e sempre, para todos, o que é arquitetura para você? Eu acho que a gente falou bastante, né, sobre arquitetura. Eu tenho pensado muito nisso, né? E cada vez me convenço mais da importância da arquitetura. A arquitetura, ela dita, né, o nosso modo de viver, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de nos relacionarmos com a cidade, né, o nosso modo de aprender, de cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde. A arquitetura, ela é o suporte para que tudo isso aconteça e a gente viva e a gente se relacione de uma forma que seja produtiva com o espaço, né? Sem arquitetura, nada mais acontece. Então, ela é a base para isso, né? Como o Frank Lloyd Wright costumava dizer, a arquitetura é a arte de manipular as pessoas, né? Dentro dos espaços, manipular no bom sentido. No bom sentido, né? A gente é que proporciona isso para as pessoas. Então, eu acho que a gente está na hora da gente ter um cuidado, sabe, maior com a arquitetura. Me assusta, por exemplo, quando as pessoas falam: hoje eu projeto centrado no usuário, hoje o nosso trabalho está mais preocupado com as pessoas. A base da arquitetura, o centro da arquitetura, a razão da arquitetura são as pessoas, né? E não dá para se pensar em arquitetura sem colocá-las no foco, não é hoje que é o foco, sempre foi, é a razão de ser, né? Eu sempre tive essa visão, assim, quando eu escolhi fazer arquitetura, eu escolhi muito sob a perspectiva de realmente moldar as pessoas, de criar espaços que realmente fizessem as pessoas felizes, sabe? As pessoas tivessem esse estímulo por meio do ambiente onde elas estão inseridas. Então, a arquitetura, para mim, sem dúvida nenhuma, a gente está muito carente dessa arquitetura, e o arquiteto tem que ter esse olhar, sabe, de colocar a importância, de colocar o ser humano no foco da arquitetura. Gente, obrigado pela participação. Para vocês que estão nos assistindo, se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe também no Instagram. O programa tem o apoio da Cavalete e em breve a gente volta com mais um outro convidado. Muito obrigado e até a próxima edição. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.